Conexão Agro, um podcast do Sistema FAESE-Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, podcast do Sistema FAESE-Senar. E hoje a gente fala sobre empregabilidade no campo. Segundo dados da CNA e CPEA, 28,2 milhões de pessoas estavam empregadas no agro em 2024. Esse é uma série, um dado histórico desde 2012. E é sobre essas oportunidades que vêm aumentando no campo que a gente traz todas essas pessoas aqui para esse bate-papo. Já convido aqui Carla Aparecida, ela é coordenadora pedagógica do Senar Sergipe, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, porque quando a gente fala em empregabilidade, a gente fala também de qualificação no campo. Também temos aqui Gilberto Bruno, CEO da GTerra Consultoria. Seja bem-vindo. Obrigado. E Deraldo Júnior, que está sendo aqui o técnico em agronegócio, sabe um pouquinho dessa importância de qualificação para a gente bater esse papo sobre empregabilidade. E eu já falo sobre esse dado histórico, Gilberto, sobre empregabilidade no campo, formação. Como é que está o cenário e as oportunidades no campo? Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. A gente fala que o agro, o campo, ele não produz só alimentos, ele produz oportunidades. Então, a todo momento, eu posso fortalecer essa minha fala, essa minha máxima, dizendo que no decorrer dos últimos anos, nós tivemos cenários de crise onde o número de postos de trabalho, de empregos no campo não tiveram grandes variações. Então, essas crises impactam o setor de serviços, o setor, enfim, de indústria, mas quando a gente vai para o campo, essa variação é muito pequena. O que está acontecendo hoje é uma mudança, são quebras de paradigmas. O campo oferece muitas oportunidades, muitas vagas de emprego, só que esses empregos eles estão mudando seu perfil. O perfil do emprego no campo hoje é um perfil mais voltado à tecnologia, é um perfil mais voltado a um compliance ambiental, é um perfil mais voltado para gestão, é um perfil mais voltado para sustentabilidade. Então, essas novas vagas de emprego, elas estão direcionadas muito para essas linhas que eu acabei de falar. Essas mudanças, elas vêm acontecendo ao longo do tempo, mas com uma pressão muito maior nos últimos anos. Natural que a gente entende que a tecnologia, ela tem feito com que esse giro, esse marco tecnológico, ele que acontecia a cada 5 anos, hoje acontece a cada 1 ano, a cada 6 meses. E olhe lá. E olhe lá. Então, para que a gente possa acompanhar isso, existe essa mudança também, e essa mudança de foco. Mas o que eu posso dizer é que as oportunidades, elas só aumentam, elas estão mudando só de paradigma, de direcionamento, enfim, mas as oportunidades e as vagas, elas continuam bem pujantes. Isso em nível de Brasil. Falando em Sergipe, eu gosto muito de falar em Sergipe, porque Sergipe é uma terra de oportunidades, né? Parafraseando aí um político famoso nosso, mas é uma terra de oportunidades. Por quê? Apesar de pequeno no território, nós temos aí uma variação muito grande de linhas de agro para serem seguidas. Nós temos um pouquinho de fruticultura, nós temos um pouquinho de avicultura, nós temos um pouquinho de pecuária. Então, são várias áreas diferentes dentro do agro que podem ser trabalhadas, mas seguindo aquela máxima que eu falei no início da tecnologia, do profissional, ele está ligado a uma base tecnológica, a uma evolução tecnológica que o campo pede hoje. As questões ambientais muito presentes, muito fortes. Então, a Sergipe também está nesse rumo. E a gente não pode deixar de falar em Sergipe sem falar em Cealba, que é a região que Sergipe está inserido. Quando a Embrapa fez o estudo que definiu o Cealba como nova região, a gente não consegue mais falar em Sergipe sem falar no Nordeste da Bahia, em Alagoas. E essa micro-região, essa região tão importante que foi esse reconhecimento para nós, uma região com tantas peculiaridades, uma região de altitude, a menor altitude de todas as regiões produtoras de grão do Brasil, a região mais litorânea produtora de grãos do Brasil,
também uma região de oportunidades. A gente tem aí a fruticultura muito forte surgindo, a gente tem florestas plantadas também, uma tendência muito forte, muito forte, muito forte. Estamos próximos à Casa Nova, Bahia, a Juazeiro e Petrolina, que são polos importantíssimos de fruticultura irrigada, que tem impacto direto sobre nós. E aqui nós temos também. Nós temos também fruticultura aqui. E aí a gente fala em termos de região. Apesar de Petrolina, Juazeiro e Casa Nova não estarem no CEALBA, mas estão na borda, né, sendo influenciando. Nós temos o Baixo Irecê, que é um projeto, um dos maiores projetos irrigados, quando estiver plenamente plantado, o maior projeto irrigado da América Latina, que está aqui em Irecê, a 500 quilômetros, 600 quilômetros nosso aqui, talvez 700, né, quilômetros nosso. Então, são oportunidades que estão ao nosso redor aí, nos fortalecendo a cada momento. Então, olha a dimensão de oportunidades. A gente está falando em oportunidades porque quando a gente fala de empregabilidade no campo, a gente fala desse nível de oportunidade, desse mar de oportunidades que você trouxe aí, não só em Sergipe, mas na região, todos esses municípios aí. E quando a gente fala de oportunidade, eu já trago aqui para nosso bate-papo o Deraldo Júnior, porque ele há 2 anos estava ali iniciando o seu curso técnico em agronegócio pelo Senar Sergipe, participando até inclusive de uma das palestras com o Gilberto no Senar, e aí já viu essa amplitude, já vivenciou que ali, não, aqui sim eu tenho oportunidade. Foi mais ou menos isso, Deraldo, seja bem-vindo. Obrigado, Samara, Carla, Gilberto, é uma honra estar aqui com vocês, viu? Bom dia a todos. Sim, ali foi um paradigma, né? A gente já vinha buscando esse curso no Senar há muito tempo, até porque a gente não tinha ainda nenhuma formação técnica, né? Eu sou o filho mais velho de uma família de 5, um pai que morreu quando eu tinha 7 anos, uma mãe viúva para criar 5 filhos. Naquela época não tinha Bolsa Família, não tinha nada desses benefícios todos que tem hoje. Então, o Bolsa Família antes era você fazer um geladinho, aprender uma costura para criar seus filhos, um crochê. Mas a minha mãe, ela sempre foi firme no sentido de que a gente deveria estudar. E quase que todos estudaram, mas eu, por ser o mais velho, eu queria algo que trouxesse uma solução imediata para a falta de alimento ali no nosso lar, então eu enveredei pelo mundo do esporte, né? E galguei ali, fui jogar futebol, ainda tentei a vida profissional, comecei no Santa Cruz com 15 anos. Enfim, aos 26 anos não deu certo e aí ficou aquele meio que aquela fase pouco depressiva, o que fazer agora, né? E aí ainda fui trabalhar no mercado informal, praticamente de tudo. E vários colegas diziam, rapaz, por que você não volta a estudar? Você tem uma mente muito boa, tem uma comunicação muito boa, volta a estudar, vai fazer alguma coisa. Aí, a princípio, a gente estava há 11 anos sem estudar, para resumir um pouco da história. A gente foi fazer o Enem, fizemos supletivo, que tinha parado o estudo por causa do futebol. E aí fomos fazer o Enem, aí 2015, né? Muitos anos sem estudar e não consegui, mas em 2016 consegui. Entrei no Instituto Federal de Sergipe e fui fazer física. Eu sou apaixonante pela matemática, então eu vi ali uma oportunidade, eu digo, tem poucos professores, assim como o Gilberto trouxe esses dados aí agora, como eu sou muito preocupado com informação, a gente procura ler muito, apesar de não ter formação nenhuma, de não ter na época também nenhuma formação, a gente lia muito, e a gente já via que existia um déficit muito grande no estado de professores. Como ele acabou de dizer, Sergipe é sim um lugar de oportunidade, então tinha um déficit de professor de física e de matemática, aí eu enveredei pela física. Ainda fiquei até a metade do curso, né? Um curso de 5 anos, fiquei 2 anos e meio, na verdade 3 anos, porque todo mundo reprova no primeiro semestre de física, bem. Aí é uma máxima isso, mas aí lá os professores vendo que eu vim de uma família de agricultores, né? E tinha uma paixão muito grande pela agricultura. E aí o pessoal, rapaz, você está estudando no lugar errado, você tem que procurar algo que seja voltado para a agricultura. E nesse meio termo eu já trabalhava numa pequena empresa lá na cidade de Simão Dias, até hoje essa empresa existe, né? Sou muito grato por isso, que é o Varejão Agropecuário. E foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a Aldair, é um dos grandes também do agronegócio sergipano, e outras pessoas que foram aconselhando a fazer algum curso, algo que me trouxesse diretamente para o agro de verdade. Aí eu busquei o Senar. O Senar foi a porta que eu bati. Até me emociono quando eu falo de Senar, porque o Senar, Gilberto e todos vocês que estão nos ouvindo aqui, eu digo que ele é uma mãe, né? Tem hora que eu chego lá na sala e digo, bem essa mãe Senar, porque é um universo de oportunidades mesmo. Aí eu enveredei ali no Senar na pandemia, né? Um período muito difícil.
A minha dificuldade era muito grande para estudar, não tinha computador. Ainda alcancei aquela época de a gente fazer fila na casa de quem tinha um sinal do Wi-Fi para pegar o Wi-Fi para poder estudar. Ainda alcancei essa época ali. Aí não consegui terminar o curso por falta. Tinha que trabalhar, né? Ganhava muito pouco e a gente tinha que trabalhar muito para poder ganhar comissão, para poder acrescentar no salário. Mas tudo isso foi bom. Eu acredito que foi o processo para chegar onde a gente está hoje. Aí teve a segunda oportunidade, entrei em contato com o Fabiano, o Senar abriu as portas de novo, eu consegui entrar. E aí agora eu tô conseguindo concluir o curso. Mas é uma coisa interessante. O Gilberto trouxe aí um dado também interessante sobre a questão da qualificação. Eu quebrei um paradigma na empresa que eu estou hoje, que é a Rural Produtos Agropecuários, uma empresa que vai fazer 30 anos agora no final do ano, no estado de Sergipe. Foi uma das pioneiras também nesse mercado. E eu consegui entrar na empresa por conta dessa vontade de querer crescer, pela leitura, pela busca pelo conhecimento. Consegui entrar na empresa sem ter nenhuma formação acadêmica, né? Mas ter uma formação, praticamente eu digo que eu fui um autodidata, né? Porque eu colei em muitas pessoas que tinham muito conhecimento, tinham uma vontade muito grande e uma humildade para aprender as coisas, então a gente foi aprendendo e a gente conseguiu entrar na empresa. Mas a empresa deu essa oportunidade também de a gente poder estudar, mesmo trabalhando. Algumas vezes a gente tem que deixar o trabalho para poder ir para o Senar, para poder ir para as aulas de campo. E eu estou muito feliz, um pouco até emocionado, que estar aqui com o Gilberto novamente, com vocês. Esse cara é um gigante aqui no estado. Eu tive a oportunidade de conhecer ele nessa primeira palestra lá, mas eu já havia muito falar nele, então a gente procura se inspirar nessas pessoas. E volto a afirmar, dentro da fala dele, Sergipe é sim um estado de grandes oportunidades, né? A lacuna é grande aí para ser ocupada por muita gente ainda, muitos profissionais. Eu acho que sua fala trata muito e traz essa questão de que o conhecimento transforma. E o conhecimento é o nosso carro-chefe, né? Do Senar Sergipe. Está aqui Carla Aparecida, coordenadora pedagógica do Senar. E traz para a gente como é que esse conhecimento chega em diversas formas para qualificar. É tão necessário que eu acho que é um dos gargalos da qualificação de mão de obra, não é, Gilberto? Me fala para a gente quais são esses cursos, quais são as oportunidades. Também a gente fala em oportunidade quando fala de Senar, não é, Carla? Sim, com certeza. Acredito que os mais antigos vão se lembrar quando a gente tinha, hoje não tanto, mas antigamente, nos nossos documentos, né? Senar é a maior escola da Terra. Então, hoje, quando a gente vai apresentar, a gente leva a nossa programação, tanto de treinamento e de curso, principalmente para as crianças também, que a gente tem o programa AgroKids, a gente faz questão de frisar. Porque como eles estão no ambiente escolar, a gente precisa reforçar com eles, já que eles precisam fazer correlacionar, eles precisam entender que o Senar é a maior escola da Terra, né? Em todos os sentidos, terra mesmo e terra, nosso planeta. Então, o Senar Sergipe, ele se preocupa muito com a qualificação do trabalhador, do produtor rural, do homem do campo, aquele que quer ingressar no campo. E a gente pensa sempre de uma forma, né, que essa formação seja completa. Não somente a profissional, mas também, né, a parte que precisa ser formada a todo momento, toda hora, que é a formação humana. Então, a gente se preocupa muito com uma formação omnilateral, que é formar o todo por completo. Então, o Senar Sergipe, ele vem com uma gama de cursos e treinamentos para qualificar esse público. Hoje nós temos cursos profissionalizantes e cursos técnicos, e a gente sempre procura, fazendo até a conexão com a fala do Gilberto, sempre procura trabalhar temas atuais e relevantes, né? Que a gente não pode também pensar somente em conteúdos que são históricos, a gente sabe, precisa ser trabalhado, mas conteúdos atuais e relevantes até para que esse profissional esteja pronto para entrar no mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que está sempre se atualizando. A cada 2 meses é uma novidade, né, Deraldo? É uma novidade. Então, assim, a gente procura muito correlacionar os nossos conteúdos, né, os básicos, com conteúdos relevantes, com a parte de sustentabilidade, com a parte de bem-estar animal, com a parte de manejo de solo, né, de proteger o solo realmente. E isso é o diferencial do Senar Sergipe. A gente trabalha hoje com cursos profissionalizantes voltados para jovens de 16 até 30 anos, né, o Senar Jovem, e trabalhamos em várias cadeias, né, bovinocultura de leite, de corte, equinocultura,
sistemas de irrigação. Então, não tem como a gente fugir desse agroindústria, né? Fugir desses conteúdos relevantes, né? Conteúdos atuais. Perfeito. E aí ela começou falando do AgroKids, e aí a gente fala dessa formação que vem já desde criança. O Senar preocupado com a qualificação e, claro, aquela permanência de que trabalhem e continuem no campo, que é tão necessário, né, Carlia? Desde o AgroKids até aí, adultos. Até a formação técnica. Trabalhamos dos pequenininhos até a formação técnica. Então, o AgroKids, que era um projeto, hoje é um programa da casa da instituição, e a gente, em parceria com as escolas municipais, com a Sala do Produtor Rural, né, que é um filho do Senar também, as SPRs, a gente trabalha o programa AgroKids, já levando para essas crianças o entendimento de onde vem o alimento que chega até a mesa dessa garotada, de onde vem o leite, de onde vem o cuscuz, né? Semana passada a gente estava trabalhando sobre o tema de equinocultura, então eles precisam entender que é necessário o bem-estar animal, da forma que, né, cada produtor pode fornecer esse animal, mas é preciso falar sobre bem-estar animal, né? É preciso falar sobre sustentabilidade, eles precisam entender de pequenos e de onde vêm os alimentos que eles consomem. Perfeito. E assim, a qualificação de mão de obra, eu acho que é só um dos gargalos aí, quando se fala em empregabilidade. É isso mesmo, Gilberto? Quais são os outros gargalos aí quando se fala em empregabilidade no campo? Pode soltar aí. Então, sim, o que a gente fala de qualificação é para que se acompanhe a evolução dos modelos produtivos que se instalam, né? E aí eu estou falando desde o médio e pequeno e médio produtor, né? Que nossa região é uma região que tem mínimos grandes produtores, a maioria são pequenos e médios, até a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar também ela vem evoluindo, né, na questão de sustentabilidade, que sempre foi uma bandeira, que sempre foi muito forte, mas com a agricultura regenerativa a gente consegue ter o peso aí muito importante, porque eu consigo produzir utilizando menos defensivos, buscando o equilíbrio ali do solo, o equilíbrio da planta, e refletindo em segurança alimentar, enfim. Mas é um só gargalo, tem muitos outros, né? Hoje o que a gente se depara muito é com o perfil do profissional que é formado. Então, é o perfil. E esse perfil é o perfil de formação dele, desde pequeno, desde o kids, até a vida adulta, né? Então, é o perfil, eu costumo dizer que é o perfil do muito direito e pouco dever. Esse é o principal gargalo hoje, talvez, tirando essa parte da evolução. Nós temos profissionais cada vez mais querendo pular etapas, querendo chegar, como a gente brinca, querendo chegar e já sentar na janela na viagem, né? Mas eu entendo que isso faz parte do modelo da geração. E talvez, os meios teriam que se adaptar à nova geração, ou a nova geração mudar e se adaptar aos meios. A gente tem situações que são impressionantes, por exemplo, captação de mão de obra braçal em Juazeiro, em Petrolina. As empresas colocam R$10 com a cartinha embaixo das portas das casas, pedindo que as pessoas se desloquem à fazenda para fazer um cadastro. E lá receberão mais R$10. Porque eles não conseguem mão de obra para trabalhar nas fazendas. E não é só a mão de obra qualificada, Não só a mão de obra. A mão de obra de um modo geral, tá? Já a qualificada, quando chega, ela chega no nível de recém-formado, querendo ter status de CEO da empresa. Sem querer construir, sem querer buscar o aprendizado, sem querer buscar a experiência. E a gente entende que o conhecimento técnico que a gente traz da academia, ele se consolida com a experiência de campo. É por isso que é tão importante as aulas de campo, para que o
o egresso ele tem experimentado antes da vida profissional um pouquinho do que a experiência pode trazer. Esse link que a experiência de campo traz com o conteúdo teórico que é assistido em sala de aula. Então, talvez esse seja o principal desafio, que eu não chamo nem de desafio, eu acho que é um novo modelo que você está construindo, em que o mercado vai ter que se adaptar a essa nova geração, ou essa nova geração vai ter que rever os valores e se adaptar ao mercado, que vai continuar da forma que está. Bem difícil. Muito difícil. Bem difícil esse cenário. Mas aí você falou de experiência de campo, e eu quero que Deraldo traga um pouquinho das experiências de campo, como contribuíram também para o seu aprendizado e para o seu profissionalismo, né? Você já atuando ali no mercado de trabalho. Bom, na verdade aqui nem está parecendo um podcast, está parecendo um laboratório numa Universidade Federal pelo nível do conhecimento. Mas assim, eu quero dizer que eu concordo com o grau, gênero e número do que Gilberto acabou de falar, mas é importante salientar também que o que Carla trouxe sobre a questão do, digamos que seja a divisão de base, né, do Senar, as crianças aí, esses jovens e adolescentes. E aí eu voltando para a fala de Gilberto, eu quero dizer que a gente não tem que se adaptar não, a eles, que eu tenho um filho também, Gilberto, eu acho que é eles que vão ter que mudar mesmo, e a gente tem que se manter firme, né, com a nossa postura, porque a gente chegou até aqui justamente por conta desses princípios e valores, né, não só do Senar, não só das universidades federais, mas das famílias que eram passados para a gente. É claro que dentro desse emaranhado de conhecimento tem muita coisa que dá para a gente melhorar, né, mas aquilo que foi fundamental para que a gente chegasse até aqui, né, principalmente essa questão do estudo mesmo, essa busca incessante pelo conhecimento, eu acho que não deve ser mudado. Em relação à mão de obra qualificada, eu vejo isso na empresa que eu trabalho também. E isso foi até um ponto que ele abordou. Veja como foi impactante a palestra que ele deu lá, porque isso foi um ponto que ele abordou bastante lá, até por conta das dúvidas das pessoas que eram recém-formadas pelo Senar, por esse curso técnico, né? Porque é importante, né, cara, a gente saber, estou me formando, mas eu vou fazer o que depois? Mas antes de saber o que vai fazer e qual é a data de pegar esse certificado, é bom entender que existe um processo para chegar no nível desse homem aqui, dessa empresa e das grandes empresas que estão no estado. E a gente precisa passar por esse processo, né? Galgar todas essas situações e ter paciência que o sucesso vai chegar. Não vai ser da noite para o dia. Mas eu também concordo com ele quando ele fala que a geração atual ela está muito imediatista, eles querem as coisas para ontem, né? Sem respeitar as pessoas que já estão há muito tempo nesse ambiente. Então eu acredito e volto a dizer que é isso, a gente se manter firme, viu? A geração, não posso nem dizer que é a velha geração, mas a geração mais madura, mais atual, mais experiente, se manter firme e resguardando aí esses princípios e valores que ajudaram a chegar até aqui. Eu ainda volto para a questão dos empregos formais, empregos que você começou a falar e recuou um pouco, mas existe também a questão de sazonalidade na geração de empregos no agronegócio também, não é? Então, há períodos de colheita, por exemplo, então há esse pico de aumento na necessidade dessa mão de obra. E aí vem aquelas questões trabalhistas que precisam estar alinhadas, enfim. Tem tudo isso também no agronegócio, essa volatilidade também. Então, de oportunidade. existe sim essa variação no decorrer do ano da empregabilidade. Uma oferta em alguns períodos concentrados, que seriam os períodos de inverno, os períodos de plantio e os períodos de colheita, né? No caso de grãos. Só que isso são modelos. Para vocês entenderem, nos Estados Unidos, as universidades têm licença para plantio e licença para colheita. Então, o filho do agricultor que está estudando, ele tem uma licença regulamentar para se deslocar para a fazenda dos pais para ajudar no plantio ou na colheita. E depois ele retorna e cumpre sua carga horária. Porque eles têm um modelo de digamos assim, de trabalho que define dessa forma. Nós estamos evoluindo ainda. Por exemplo, nós somos hoje o segundo maior produtor de laranja do Brasil. E mão de obra de colheita é um problema. Quem colhe são os compradores. É um problema. Então, para que é que está se evoluindo? Para empresas formais,
com pessoas contratadas que prestam serviço de colheita. Então, eu contrato uma empresa e digo, olha, eu quero uma semana por mês que você colha na minha fazenda. E aí eu tenho um contrato com essa empresa. Que acontece. Ou eu vou optar por fazer colheitas concentradas e contratar aquelas pessoas, né, diante da nossa CLT, que muitas vezes a CLT é muito dura com o empregador, porém eu enxergo como necessária porque nós somos uma democracia muito nova, então as relações de trabalho ainda precisam ser monitoradas, principalmente no campo, né, nos rincões mais distantes, elas precisam ser monitoradas, mas muitas vezes ela é muito dura e prejudica a produção, prejudica a formação de riqueza do país, né? Mas seria uma forma de fugir desses contratos temporários. É engraçado que a forma de visão, quando o doutor Sérgio Procópio, pesquisador da Embrapa, fez o estudo do CEALBA, ele definiu que como a nossa colheita é na entre-safra, nós tínhamos oportunidades de máquinas e mão de obra de outros estados que vinham para cá. E realmente isso acontecia e realmente acontece até hoje. Porém, o nosso estado, nossa região, CEALBA, cresceu tanto que hoje nós temos volume de máquina muito grande aqui, temos mão de obra capacitada aqui também, né? Em que pese que algumas vezes sazonal, mas nós temos aqui também. Vem de fora, vem do Piauí, vem do Luiz Eduardo Magalhães, Tocantins, mas nós temos muita gente aqui que funciona dessa forma. Então, o que eu posso dizer assim é que o volume de mão de obra temporária que nós temos é muito pouco diante das oportunidades que o agro traz. E que isso é uma questão de ajuste. É só uma questão de ajuste. Em breve, com a profissionalização e a modernização das relações de trabalho, nós vamos ter empresas prestadoras de serviço de mão de obra, como existe em outras regiões também. Tá aí. São várias as oportunidades. Mais uma, né? Mais um negócio. A gente acabou de falar. Eu já trouxe aqui várias dicas para quem está aí, quem está atuando e quem está buscando conhecimento. Não vai faltar trabalho. Não falta trabalho para quem busca conhecimento, para quem busca se profissionalizar e se atualizar, né? E atualizar, qualificar e se atualizar. E lá no Senar, a pessoa pode encontrar diversas oportunidades dessa qualificação para estar cada vez mais atento e atualizado, não é, Carla? Sim, sim. Desde treinamentos, né, o que chamamos de curta duração, até os nossos cursos, né, profissionalizantes, como Senar Jovem, a formação técnica em várias áreas, agronegócio, fruticultura, zootecnia. A gente disponibiliza um leque amplo, além dos nossas palestras, nossos treinamentos de aperfeiçoamento para os nossos instrutores. Então, a gente atende todo o público voltado para a área rural. Inclusive, o Senar é uma das instituições que mais tem profissionais trabalhando. O Senar não só qualifica, mas também tem oportunidades no campo. São técnicos de campo, são quase 100 técnicos de campo atuando, né, no estado de Sergipe. São instrutores, então há oportunidade também em você ser esse difusor de conhecimento também no campo. Sim, sim. Os profissionais das ciências agrárias também encontram na instituição a oportunidade de poder compartilhar seu conhecimento com generosidade e humildade, que a gente precisa sempre ter em nossas vidas, não somente para os nossos docentes, como também para os discentes, né, Deraldo? Tem que estar aberto, né? Tem que ser humilde, né? Para entender também que a gente precisa caminhar para aprender, né? A gente não está pronto, nunca estaremos. É isso mesmo. É isso. Nunca estaremos prontos. É assim que a gente vai finalizando esse podcast rico de informações. Deraldo é um exemplo desse profissional, desse estudou e teve aí oportunidades no campo, né? Oportunidade de trabalho também. Agradecer a presença de vocês. O Gilberto, né, pacientemente trouxe um pouquinho do seu tempo, precioso tempo, para compartilhar essas informações tão preciosas com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço ao Senar pela oportunidade. Eu estou sempre disponível, sim, sempre disponível quando tem tempo. E assim, são programas de capacitação como esse, são trabalhos robustos como esse que o Senar faz, que fazem a diferença no campo. Quando a gente
pensa no impacto desse trabalho do Senar a longo prazo, é um impacto muito grande para uma região, para um país. Então, eu parabenizo aí o Senar e me coloco sempre à disposição. Muito obrigada, Geraldo. Eu também quero agradecer a Deus, né? Mais essa oportunidade, que é uma grande oportunidade, essa rica oportunidade, e agradecer também a todos que fazem o Senar. E esse podcast também é uma oportunidade para que a gente possa divulgar o que está sendo feito lá dentro do Senar, não é isso, cara? Com certeza. Trazer alunos, pessoas para contar suas histórias, e isso vai impactar e incentivar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Então, obrigado a todos vocês, viu? E são por essas histórias na Carlinha que a gente se emociona também em fazer parte desse trabalho, a gente que faz parte do Sistema FAES Senar, e em contar um pouco dessas histórias de forma humanizada, trazendo e compartilhando, inspirando pessoas. Inspirando pessoas. É muito importante a gente ter esse momento de poder mostrar para o público, né? O resultado do trabalho do Senar Sergipe, a parceria, né, de pessoas tão importantes, tão generosas e humildes. Obrigada, viu, Gilberto, Deraldo. Agradecemos de coração. Gratidão é a palavra. Sempre, sempre. E assim a gente finaliza agradecendo por eles, por participar. E fiquem atentos aos próximos episódios do Conexão Agro, o podcast do Sistema FAES Senar. Conexão Agro, um podcast do Sistema FAES Senar.